Essa é a nossa 11ª live do projeto Antologia Virtual do RN. Foi um projeto elaborado, criado pela Verbo Comunicação e Eventos para, através da Lei de Jaú Maranhão, que é um programa da Prefeitura do Natal, viabilizar uma antologia que, na verdade, vai ser publicada toda em vídeos. São vídeos acessíveis em Libra. Esse é um diferencial do nosso projeto, porque é um projeto, além de literário, é um projeto de inclusão. Então, esse projeto viabilizado pela Lei de Jaú Maranhão, através da Unimed Natal e do Colégio SEI, esse projeto, então, reúne num site, que será www.antologiavirtualrn.com.br. A pessoa vai entrar lá, vai buscar por autor ou pelo título da obra, e lá estarão entre 70 e 80 vídeos resenhas gravadas pelo professor Vicente Cerejo, uma seleção que ele mesmo fez, né, com curadoria de Regiane Cardoso, também colaborou nessa reunião, nessa seleção desses títulos. E aí, nesses vídeos, ele relata de maneira muito informal, muito coloquial e com as observações bem peculiares sobre a ótica dele, do porquê que aquelas obras que estão ali escolhidas, elas têm um caráter transformador, um caráter especial, para serem destacadas entre as principais obras da literatura do Rio Grande do Norte, literatura potiguar. Então é isso. Essa é a 11ª live com a professora Diva Cunha, que é escritora, pesquisadora. Olhe, sabe o que é isso? É a família. Me caí aqui pela primeira vez nessas lives, caí aqui na falha de não estar com o currículo dela em mãos, mas a gente divulgou isso bastante através das matérias ao longo da semana, né, que saíram na imprensa e nos nossos próprios canais, mas eu acho que foi também um pouco da expectativa de recebê-la aqui. Eu que convivi minha infância inteira com Diva, com Ana Cecília, com Tonho, com todo mundo. Então, toda vida que a gente recebe uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito apreço, a gente acaba ficando mais excitado. E eu tô um pouco, fiquei um pouco displicente. Fiquei mais conversando aqui hoje do que me preparando a live, como é o comum acontecer. Mas eu vou passar aqui para Vicente Cerejo, então, que ele vai dar boa noite e em seguida já começa a falar com Diva sobre a palavra feminina na literatura do RN. Vou então aqui transferir a tela. Pronto, já estamos aqui. Olha aqui, doutor Reinaldo, professor Eudisney também já está. Mãe de Cecília no currículo. Exatamente, mãe de Cecília no currículo. Então, com vocês, então, aqui hoje à noite, Vicente Cerejo e Diva Cunha, na Antologia Virtual do RN, live número 11. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui com a professora. É uma Maria, é uma diva que se chama Maria, né? Embora não seja tão mariana, Cunha Pereira de Macedo. Diva tem uma trajetória muito interessante, porque primeiro ela vai ser aliás, excelente professora de literatura portuguesa, quase que uma cofundadora dentro da geração dela, dessa preocupação de estudar literatura portuguesa. Me lembro da paixão dela por Fernando Pessoa, por Camões, por todas aquelas figuras do modernismo português, inclusive. E ela vai para o Rio, onde ela faz um curso de mestrado. Na época, raríssimas mulheres saíam para enfrentar o Rio ou São Paulo, porque aqui não havia mestrado de coisa nenhuma, muito menos literatura. Lá ela faz o mestrado e volta com uma dissertação, Dom Sebastião, a metáfora de uma espera. Eu acho que é um dos títulos mais bonitos da sua bibliografia. Como eu sou jornalista e fiz título a vida inteira, eu tenho uma certa paixão por títulos, né? No campo poético eu acho que é resina. Embora eu tenha uma certa paixão por Coração de Lata, um pouco daquele deboche, né, de alguns modernistas mais relaxados diante da literatura. Relaxados no bom sentido. Então, e a universidade publica essa dissertação, Dom Sebastião, a metáfora de uma espera. Mas aí a Diva, embora tenha cumprido seus 25 anos como professor e se aposentado, ela mais ou menos que encerra aí a produção da visão da crítica literária como professora de literatura portuguesa. Como livro da literatura portuguesa, ela fica em Dom Sebastião. Ela cansa de esperar Dom Sebastião. Ela esperou um tempo, achou que Sebastião podia vir alto, moreno, bonito, não veio. Mas ficou a lenda e ficou o mito, né? Então ela inicia uma segunda fase,
antes de iniciar a fase em torno da literatura feminina, que é a poetisa que ela é, né, e, sem dúvida nenhuma, entre as mais representativas do Estado. E começa a fazer os seus livros de poemas. Lança, inclusive, um livro chamado Canto de Página, que o contestava, dizia que era melhor ter lançado Coração de Lata. Depois ela se arrepende, lança Coração de Lata, para não perder um título que ela mesma criou. Ela defendia o seu próprio título, a beleza do seu próprio título. E depois da fase final, depois de publicar toda a obra poética dela, que é já hoje uma obra muito consistente, e de mais ou menos reuni-la em síntese, com exceção do livro Dádiva, que vem depois, para comemorar a setentona, a poetisa setentona, ela faz uma coisa muito interessante, que é a entrada na literatura feminina. E é por aí que eu quero começar a provocar a Diva. Diva, há uma literatura feminina consistente no Rio Grande do Norte? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, inclusive lembrando que você me deu os primeiros livros de poesia, Palmira, e você me deu Horto, e me deu Vida Breve de Alta de Souza. Foi. na edição original, que naquela época era a única existente. Eu lembro, e tem. Palmira virou um baralho, né? Tá todo desmanchado, mas depois a gente fala disso. Então, é um prazer, você quer que eu fale da entrada da literatura No fim feminina. falaremos de sua poesia, mas assim, eu prefiro falar dos como é que outros. você olha isso? Há uma literatura consistente, que você é pioneira, eu diria, na gênese dessa coisa formal do registro formal, né? Sim. Nós temos aqui no nosso livro, Escritoras do Rio Grande do Norte, que você mostrou há pouco tempo a primeira edição, e que nós refizemos, temos várias mulheres escrevendo, e temos livros muito importantes. E agora, uma coisa que fique registrada, a primazia da poesia sobre a prosa, né? Aí você Que era quase que um lado feminino da literatura da época, né? A mulher era dada muito mais à poesia do que à prosa. Mas continua como os homens também, né? A grande produção da literatura do Estado, você sabe que é poesia. É poesia. Nós temos muito mais poetas do que... Em cada canto um poeta. Em cada canto um poeta, continua os mesmos versinhos da virada do século. O professor Mário Marspor dizia que nós éramos poéticos. Nós éramos poéticos e a Paraíba era prosadora. No que ele talvez tivesse razão, né? Mas deve ter muito poeta também. Mas nesse livro, então, nós levantamos na primeira edição, foram 29 mulheres, começando, claro, por Nízia Floresta, e indo fomos até Iracema, porque a gente ficou, o livro é meu e da professora Constância Lima Duarte, que trabalhou aqui, anos aqui, e hoje, depois foi embora para Minas, como todos sabem. Então, nós colocamos 29, naquela primeira edição tem 29. Começando por Nízia e terminando por Iracema, porque nós estabelecemos a virada do século. Esse livro foi publicado, terminado em 2000. 2001 ele saiu, a primeira 2001. edição. Né? Então, pegamos só essas mulheres que estavam escrevendo, mas como você disse, como a gente já falou agora, a primazia da poesia. Você tem um livro de prosa importantíssimo. Que é Madalena, né? Que é Madalena, que está esgotado. Esgotado, quem é que vai ler? Saiu a segunda edição daquela livraria, esse livro, né? Uma edição pequenininha, num conjunto de outros livros, mas há quantos anos? Isso já vai dar 20 E é uma anos. pequena edição, inclusive. Uma pequena edição. Então está precisando reeditar. Mas voltamos para as mulheres. Então, não vou ler os nomes, porque ficariam a ladainha, né? Mas são muitas, sempre escrevendo, agora como foi falado aqui, que você falou, sempre escrevendo poesia. A prosa é uma coisa... O que você destacaria na prosa? Eu destaco Madalena. Só Madalena, né? Não, e eu... Você sabe que Eloy de Souza, que conheceu Madalena, foi um dos divulgadores na República da importância do livro de Madalena. Eu acho importante. Porque ela teve dificuldade, né, de sair do Casarão Antunes como escritora. Ela só publicou aquele livro por muita insistência de Camargo da Silva. Ele insistiu muito. Você veja que Madalena publica aquele livro no fim da vida dela. Ela morre logo em seguida, 54, eu acho. Né? 54, eu não tenho bem certeza. 54, não, 59. 59, aquele livro é de 59. Então você tem muitas poetisas
poetisas no estado, muitas, muitas. E algumas fazem crônicas, mas vamos começar pela primeira, que é muito importante. Palmeira teve umas incursões pela crônica. Teve né? umas incursões Articulista e cronista. Mas ela caminhou um pouco para uma crônica social, assim, um registro. Um registro dos costumes. Mas ela né? tinha um texto muito leve, muito interessante. Mas também para e Roseira Brava. E ela, a poesia A para poesia e dela para Roseira Brava. Brava. E O nunca que foi reunida a prosa, na verdade, né? A prosa não foi reunida, talvez porque não tenha se E encontrado. hoje está com dificuldade porque você já não tem uma coleção completa de A República. Da República. Que isso é um grande Exatamente. problema. Esse é o problema dos pesquisadores, é não encontrarem essa parte, né, de Tanto que ela ficou como poetisa, né? Ela ficou como poetisa, é uma poetisa. Na memória coletiva, ela é uma poetisa. E é uma poetisa que faz uma passagem daquela poesia, daquela poesia mais romântica, né? O romântica, ela acompanha o Jorge Fernandes, ela tenta acompanhar o Jorge Fernandes. Né? Ela tenta. Ela não tem o mesmo. Ela não tem Arrojo, mesmo arrojo. ela não tem, mas ela fez. Ela pode até ter tido o mesmo talento, mas o arrojo de Jorge é maior. Né? Mas aí tem que se entender, né, que a vida de uma mulher é muito limitada, toda essa produção tem a ver. Mas isso é um argumento relativo, viu, Diva? Porque tem aquelas que não param no limite, né? Sim, que mas eu estou falando. Nós da estamos média. Aí está falando de um século atrás, né? Tem umas mulheres que há um século atrás quebravam as vidraças. Uma Gilca Machado. Uma Gilca Machado. Amanhã eu estou publicando um verso dela danado. De quem? De Gilca De Machado? Gilca. Gilca espantou São Paulo com a mulher nua. Se botar um título, A Mulher Nua. Mas aqui você não teve isso, mas você tem grandes poetisas. Quer dizer, mas há um pioneirismo, apesar de todo o sentido místico, de Alta. De Alta de Souza. Né? Alta é muito marcante. E né? claro que passou por uma revisão, tem impressão, rigorosa de Henrique. Henrique muda o título, achava que Dálias era um ditador E deve cicada. ter dado também. E faz uma revisão textual. Ele que hoje nós chamaremos de copy descarte, né? Ele elimina poemas, melhora poemas. Ele dá uma enxugada. Tanto que quando o livro sai, que foi um patrocínio de Pedro Velho, ele acha que morreu da província o livro, ele não se conformou com aquilo, ele faz aquela segunda edição em Paris. Em que ele traz nos porões do navio para ir então vender Nízia no sentido do marketing. Ele começa, né? Ele tem uma certa decepção, tem impressão, naquele prefácio de Bilac. Vai, não vai, diz, não diz, né? O prefácio mais consistente é na terceira edição de Alceu do Amoroso Lima. E ele faz aquela edição francesa que é... Mas ele, como é que se diz? Alguém tinha necessidade de fazer. Você acompanhou muito bem, você acompanhou. Quando eu fui publicar esse primeiro livro, Canto de Página, você acompanhou. E eu devo muito. Eu que dei a dica a Carlos Lima. Diva está com o livro inédito. Luiz Carlos. Está com o livro inédito. Ele olhou para mim. Luiz Carlos. Claro, você é Luiz Carlos. E teve fundamental importância a passagem de Vilmarias por aqui. Você está falando que Henrique, de certa maneira, burilou um pouco, ajudou Alta a segurar a emoção. Eu também naquele livro. E veja o seguinte, deu um grande título. Pode comparar Horto com Dálias, né? Dálias era fraco. Dálias é um romalheiro. E embora fosse o comum em toda a produção poética feminina do século XIX e século XX, ou início do século XX, nome de flores. Violeta, Dália, e aí ia por aí, né? Então, era uma produção bem recebida, muito bem recebida. As mulheres escreviam, publicavam a quantidade de jornais, de revista, e publicavam no Brasil todo. A própria Alta publicou no Brasil todo, né? Ela publicou no Brasil todo. E teve coisas interessantes. Ela, por exemplo, assina o Manifesto de Isolar. No caso do Drefi. É um negócio. Era uma época que não tinha internet, uma época que não tinha nada, e como circulavam os textos. Essas escritoras. E uma coisa interessante, a Regiane tem guardado, que pertence, ficou com o Eloy, depois ficou com a viúva de Eloy, com a Regiane agora, o álbum de recortes de jornais. Aí você vê a leitura de Alta, como ela estava à frente da mulher, da média da mulher natalense naquela hora. Pelo que ela recortava e guardava, os poemas que ela recortava. O que define o gosto.
Se eu recorto um poema e guardo e colo no alvo, é porque aquele poema me disse alguma coisa. Agora, ela teve alta, né? Teve essa. Deixa eu ver aqui que ela tá, qual é a ordem que ela está aqui. Se ela é a segunda, ela é logo no começo. Porque né? ela é Nízias, Isabel, Úrsula, Angelina Macedo, mulheres publicaram, Venciazinha Vanderlei, entre o Açu, as mulheres do Açu, né? Aí vem entrar a Alta de Souza. Delas, foi a que teve mais oportunidade, né? Foi Alta, embora a vida breve. A vida breve. Morta em um e Henrique toma como um propósito, os né? irmãos dela. Muito mais Henrique do que Eloy. Porque você... Henrique morava muito no Rio, entre Rio e Paris. Fez amizade com Bilar, que era amizade com alguns críticos, que ele foi entregando essa edição, tá entendendo? Foi divulgando a porque obra eles da conhecem irmã. aqui, é minha irmã, ele foi importante. Porque senão morre aqui. Era o marketing daquela época, era a relação com os grandes críticos. Os grandes críticos. Era o marketing da época. Depois você tem aqui outra, tem a poetisa de Seramirim, Adélia de Oliveira, que não chegou a publicar. Quem organizou foi o Ciro, né? Foi Ciro. Ciro Tavares. Ciro Tavares. Ciro Tavares, que era tia sobrinho, dele, né? tia dele, Era sobrinho dela. Ela era de Seramirim. Eu conhecia a família porque eu vivi em Seramirim e a minha família tinha ligação com os Varelas. E eu conhecia a irmã dela. Porque então você acha que a gente saiu daquela fase da curiosidade de mulheres que escreviam e já temos um corpus, uma literatura? Temos uma literatura, eu acho que temos. Agora, a prioridade da poesia é muito grande, né? Eu acho que... Mas isso não desmerece, né? Não desmerece. Mas me incomoda. Você também contribuiu, nunca escreveu um romance. Pois é, tentei. Eu tentei. Para tentar escrever um romance, o Egênio é louco. Não há uma terceira alternativa, porque é um negócio tão difícil. É tão difícil que ou você é gênio ou é louco. Mas você está falando, a gente está falando, e eu coloquei algumas coisas que eu não podia esquecer. Que continua, que aqui nessa nossa edição não estão, né? Porque aí termina, é uma edição essa foi de 2013, mas nós estabelecemos até 2001 e pronto, acabou. As que entraram porque haviam faltado naquela primeira edição. São quantas na nova edição? 35. 29 para 35. 35. Aí entrou uma mulher que eu acho muito interessante e que, como eu estou implicando, parece que eu estou implicando com a poesia, né? Uma pessoa que não sabe fazer outra coisa. Mas é uma mulher que escreveu um livro muito interessante, também esgotado, que é Zenaide Almeida Costa. Sim. Zenaide Almeida Costa, com seu livro sobre São Miguel. São Miguel. Eu vou abrir aqui, 278. Que é tradição, hábitos, costumes, tradições. É um retrato da vida natural da cidade, da vida comum da cidade. Eu conheço o livro. Você conhece o livro, né? Não é tratado, não é tese. A segunda é um retrato da cidade, da gente da cidade. A vida em clave de dó. A vida em clave de dó. Então, quando está falando assim, tem que destacar essas prosadoras. Tem que ter um destaque. Não, que eu não estou desmerecendo a poesia, mas eu digo, merece um destaque e merece ser reeditada. A última edição só tem 2 edições. Uma da Fundação José Augusto, não esqueço o ano, no século passado, 70, na década de 70, um prefáciozinho de Algo para Não Esquecer, de Veríssimo de Melo, e teve uma edição, se eu não me engano, em 2005, que as orelhas são até minha. Está esgotado. Esse livro tem que aparecer de novo, porque a literatura do Rio Grande do Norte precisa disso. Né? Agora, é lamentável aquela tese, né, que a gente tem. O livro hoje é visto pelos estudiosos como um tripé. Você tem o autor, você tem o leitor e você tem o editor. Eles são essenciais entre si, porque se você não tiver uma boa distribuição, o seu livro fica sepultado. E hoje o livro precisa ser também um objeto interessante, que tenha legibilidade e que tenha portabilidade. Que você possa tê-lo na poltrona do avião, na sala de espera do médico, em qualquer lugar. Então você tem que ter legibilidade, não pode ter mais aquele tipo bíblico que ninguém conseguia ler, e você tem que ter portabilidade. Exceto os livros de arte, são livros de mesa. Você vê aqueles livros grandes, Van Gogh, então, são livros de mesa, chamado livro de arte. Mas, na verdade, nós temos muita dificuldade de ter esse conjunto bem afinado no Rio Grande do Norte. Esse trio. Esse trio.
Há quem chega a admitir que o leitor é um coautor, na medida em que ele tem o direito de ter a visão que você necessariamente não teve como autora. Então eles são essenciais entre si, intrínsecos, eu diria, entre si. Mas nós não temos isso aqui. E nunca tivemos. É uma luta isolada de cada um. Nunca tivemos. Você vê que Cascudo dizia que ninguém passava do Forte do Rei Mago, né? Só quem passou foi Alta. Não, e tinha uma frase de Santos muito boa. O Natal, a Natal não passa da corrente, que era o Delmiro aí. Você vê como era curta Natal. Natal não passa da corrente. E Cascudo dizia. E ele tinha uma coisa muito bonita, Santos, que ele dizia: eu sou um homem de Seramirim, do interior. Eu, quando passo da corrente, acho que vou conhecer o mundo. A corrente era tão distante, né? Quando eu passo da corrente no carro, eu acho que vou conhecer o mundo. Essa visão de mundo de Santos, né? Quer dizer, realmente há um domínio da poesia. Isso aí há, não dá para negar. Agora, dentro desse domínio, grandes nomes. Nada excepcional, não. Mas grandes nomes. Não, mas que eu não estou. Quer dizer, como você diz que a gente não passa, mas a gente também não conhece muita poesia. Quer dizer, eu digo, o que é que eu conheço da poesia do Pará? O que é que eu conheço da poesia do Maranhão? Não, é porque você tem um problema de caixa de ressonância que continua Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. A caixa de ressonância no Brasil, nem Minas, aqui e ali consegue. Nós temos uma coisa, uma exceção no Brasil, foi o sucesso da Globo de Porto Alegre. Por quê? Porque o consultor editorial era o doutor Érico Veríssimo. Fez a Globo traduzir grandes autores ingleses e brasileiros. Isso na década de 50, né? 40 e 50 Globo. Mas foi um fenômeno isolado. Você não vê o padrão Globo até hoje. Ficou lá. Emily Dickinson, os grandes autores, os grandes ensaístas ingleses, traduzidos por Rubem Braga, por exemplo. Proust sai onde? Na Globo. Na Globo. É Globo Global. Por exemplo, Montaigne, Globo. Montaigne, Saiu. Globo. Tá entendendo? A Comédia Humana de Balzac, Globo. Quando a Globo fecha, você não tem mais fenômeno regional. Volta a Rio e São Paulo. Então, a literatura realmente fica isolada. A literatura dos estados. Mas nós temos aqui uma literatura feminina. Várias poetas. Feminina porque é mulher, porque tem a palavra da mulher. Porque é uma maneira de ver o mundo de outro ângulo, né? Eu acho que há uma maneira de ver o mundo diferente. A mulher vê o mundo de uma maneira diferente. Não é a mesma. Mesmo hoje, quer dizer, eu sou do século passado. Nós todos. Eu sou do século passado. Mas naquele tempo... Até Silvinha é do século passado. Mas naquele tempo mamãe dizia, os meninos podem ir pra rua, Diva não pode. Era claro. por aí. Pronto. Não, aquela frase terrível, né? Prenda as cabras que meus bodes estão... Ela dizia essa frase. Todo mundo dizia isso. Prenda suas cabras que meus bodes estão soltos. Mamãe dizia isso. Como é que eu posso ver o mundo? E a dona Dava trabalhava fora, né? Não, dava mas isso aula foi depois, e tudo, né? quando eu era menina, ela só era dona de casa. Era uma senhora de prendas domésticas. Então, vamos falar mais um pouco desses nomes. Qual aqui, mulher, né? outra mulher prosadora? Uma assim? prosadora aqui, abri na coisa, Nivaldete Ferreira. Nivaldete, ela tá calada, não dá notícia. Poetisa também. Poetisa boa, também, inclusive. poetisa boa. Vou abrir aqui 360 páginas para lembrar de Valdete, que é uma pessoa. As pessoas vão sumindo a vida vai afastando as pessoas. Eu tinha muito contato com Nivaldete. Sabe o que? Às vezes você cai numa certa melancolia e não vê a repercussão do que você escreve. Exatamente. Ao mesmo tempo que a palavra é a coisa mais forte do ser humano, veja que falar é um atributo só do ser humano. Veja, aí você tem a palavra na mão, que é uma bala, é um fuzil, e no entanto, de repente, esse fuzil não... Por não circular, você publica um livro, você não tem uma coisa chamada crítica literária. Claro, isso eu vim dizendo a você, eu estou conversando sobre isso. Olha, essa de Queiroz dizia... As revistas literárias daqui. Não, aqui é uma troca de elogios. Essa de Queiroz dizia, a crítica literária é a polícia da literatura. Nós não temos crítica literária. Todo livro que sai, você ou fica calado porque não gosta, ou você elogia demais. Mas a visão crítica, mesmo na visão crítica impressionista do grande Álvaro Lins, de Brito Broca, que não eram da crítica universitária, mas eram bons leitores. De Paulo Ronner, desse povo todo que sabia o que estava lendo, né? Hoje você não tem crítico mais. Nem os jornais se interessam também. É uma área que parece que acabou, né? Então, olha, quando eu publiquei o meu primeiro livro,
1986, olha o que eu mandei. Era uma lista imensa de pessoas e mandei para vários lugares, Rio, São Paulo e todos os lugares que me deram, eu mandei, que eu consegui endereço, professores, críticos. O prefácio é meu. O prefácio Coração de Lata. Por causa da minha luta pela Ele queria que eu salvar esse título, ela só vai publicar depois. Mas é um belo título. Foi uma briga, você lembra? Foi. Eu, você e Vilma. Era. E outras pessoas torcendo por Canto de Paz. E eu achava Canto de Paz um título engraçado, eu achava antigo. E achava Coração de Lata um soco na boca do estômago, tá entendendo? Eu ficava, né? Eu digo, será que eu tô maluco? Mas eu tenho certeza, viu? É mais forte. É mais forte. Muito. Não Tanto quero- assim que é, eu guardei, reservei. Porque o título é seu. Eu não estava defendendo um título meu. Eu reservei e aí eu digo, fica pro próximo. E saiu alguns anos depois. Mas você veja, eu mandei para tanta gente, pouquíssimas coisas eu recebi de volta, nenhum retorno. E não acho que foi porque ela. Desdém, por isso, o desdém. Não, porque é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Cada pessoa envolvida, os críticos vão criticar um livro que sai em São Paulo, no Rio, né? Não, e outra coisa, há um eixo hoje empresarial. Você sente o jogo da Companhia das Letras. Tudo de importante que é a Companhia das Letras é meia página ou página inteira da Folha. Claro. Quando vem outras editoras importantes, como a Ubu, como aquelas outras, são mulheres que tocam nas editoras hoje, todas tocadas por mulheres, elas têm dificuldade enorme de vencer os grandes grupos, de vencer Global. Global tem o quê? Câmara Cascudo, Global tem Zelinho do Rego, Global tem Gilberto Freire. Sabe? É o capital que entra para fechar o contrato com a família. E a família precisa ganhar daqueles editorais. Resultado, vai para um grupo grande, porque remunera. Mas você quer que fale Diga. mais dessas? Já falei aqui de Nivaldete, porque me lembrei. Mas desse- Nivaldete tem prosa, não? Tem, Memórias de Bárbara Carrabu. Se lembra Eu não desse conheço, livro? não. Prefeitura Municipal, eu acho que ela ganhou um prêmio em 2008 e publicou Eu esse disse o livro. em prêmio prosa. Antônio Menezes. Foi. Não, Antônio Menezes eram 2 prêmios. Um ela era prosa e ganhou- outro poesia. Ela fez esse livro em prosa e, bom, não ficou mais, né? As outras aqui são mais realmente Sinhazinha, Alta de Souza, também morreu muito cedo. Madalena publicou velha. Ana Lima, isso por aqui, morreu sem publicar livro, depois reuniram as poesias dela. Na verdade, com Até- exceção de Palmira, as Vanderlei não foram muito longe. Não foram não. Não? Era uma literatura quase que precária, assim. Precária que eu diria, começando, amadora. Palmira que tem um pouco de Mas se você for fazer uma comparação... Sinhazinha, não sei o que, isso é uma literatura... Mas tem bons sonetos, tem bons sonetos que reuniu Sinhazinha, uma publicação que nunca, só foi aquele livro de Celso da Silveira, que também é do Açu, né? Carolina, você veja, entra na academia, quer dizer, elas duas, Palmira e Carolina, eu acho que o grande momento delas duas é essa revista, Via Láctea. Vou mostrar aqui, pronto. Essa revista é um grande momento, porque isso aqui foi tocado, um projeto tocado pelas duas. Elas elencam, quando elas criam a revista, e são moças de 20 anos, elas elencam várias outras moças, vários nomes, sabe? Inclusive, já é uma quebra de barreira. Tinha as de Macau, né? As Avelino, né? As Avelino, Tinha as de Macau. Mas elas terminam a revista. Violeta, irmã de Gracilde, que teve, mas era mais nova essa. É Olga Avelino, eu acho, lá, se não me engano. É lá atrás que começa também. Por incentivo de Adinô, pai de Gilberto. E tem, eu acho que tem a Dulce também. Né? Dulce também. Tem uma mais pergunta. velha. Tem a... Ali teve um papel interessante o nosso Adinô Avelino, pai de Gilberto, que incentivava as irmãs a publicar. Tem uma pergunta aqui de Carlos Henrique Leiros, ele está perguntando se a poesia da moçoroense Ellen Ingersoll figura em alguma antologia. Mulher misteriosíssima. Quem foi Sabe amiga? dizer, Diva? Ele está perguntando se ela está em alguma antologia, se... Não, teve um livro organizado, Eu que sei, Tarcísio até fez uma introdução. Um livro organizado, eu anotei tudinho aqui. Peraí, que eu anotei. Olha aí. Eu tenho o livro, eu tenho esse livro. Eu anotei todinha. Foi organizado por Cláudio Galvão. Cláudio Galvão reuniu, ela é moçoroense. Ela foi, quem namorou com ela foi Lenine. Ele me dizia. Que dizia que ela era muito bonita, mas tinha um toque de mistério. Não sei se Lenine fazia
Fazia cinema, né, com isso. Ele dizia, mas o seu livro não tem Ellen. Nós encontramos, quando nós fizemos as pesquisas, eu e Constância, e tinha era um projeto, né, na universidade, então encontrou pouquíssimos poemas dela e quase nenhum dado. Ela foi hóspede de Otoniel. Ela era muito amiga de Otoniel. Ela não se conseguiu construir uma biografia, por isso que ela não entrou no livro, porque não tinha dados sobre ela. Aí Cláudio Galvão, que fez esse livro sobre ela, eu anotei por aqui, não sei onde foi. Eu tenho o livro. Ah, você tem, né? É. Mas o livro, ele conseguiu reunir, eu anotei. Ele fez um milagre. Ele fez uns 14 poemas. É um milagre, porque ele trabalhou, Diva, quase que com o fundo da panela. Foi. E ele disse... Quase não tinha matéria. Não, quase não tinha material. São uns 14 por aí. Agora não lembro e anotei aqui, não estou sabendo onde foi. E ele disse que ela vai embora de Natal em 1949, com 19 anos, e não volta. Não volta. E não volta. Tá? É aí a história de Clenina, né? O amor, a tentativa de amá-la fracassa com essa ida dela e ir embora. É. Então, ela não está nesse nosso livro porque nós não conseguimos compor uma biografia, porque aí Cláudio conseguiu. Ele conseguiu, ele faz um livro interessante. Agora, o material que ele conseguiu dela é muito pouco. É muito pouco. Ele Cerejo foi tudo quanto eu consegui. Eu teria posto muito mais, mas não consegui. Não conseguiu. Agora é um trabalho. Agora foi aos jornais antigos, procurou alguns poemas. É um trabalho muito bem feito. O filho de Otoniel, que organizou a poesia do pai, ajudou um ou dois poemas que ele tinha. Por causa da ligação dela. Ela era hóspede, houve um tempo que ela ficou na casa. Ela foi muito ligada, eu anotei aqui, mas Deus sabe onde eu anotei. Mas ela foi muito, e foi muito importante, eu acho que essa descoberta esse trabalho, então, descoberta não, que a gente sabia que ela existia, agora só não tinha material suficiente, não sabia. E uma mulher meio liberada para a época, né? Mossoró olhava para ela um pouco atravessada. Agora vocês têm. Mulher livre, ela era tranquila, filha de um canadense, segura, né? segura da vida. Ela era filha de um canadense. Não tinha aquela fragilidade da mulher do seu tempo, não. Pelo contrário. O pai deve ter tido influência, né? Provavelmente era um estrangeiro que casou com uma moçoroense e pronto. Aí ela veio lá e depois foi embora e não deu mais notícia. Eu estou dando aqui do Fantasminha, do livro de Rita Lee, né? Mas a Fantasminha, eu não sei se eu dei uma saidinha, não vi vocês falaram sobre Miriam Selle. Miriam Selle. Miriam Selle é um caso. Que, sim, primeira jornalista profissional e sindicalizada. Primeira jornalista, mulher, a fazer pós-graduação fora do Brasil, na Espanha. E articulista, não era só poetisa. Um artigo muito bem posto, começo, meio e fim, como deve ser um artigo. Ela foi articulista da República. E cronista. Cronista. Cronista muito então, realmente, Miriam foi uma... Miriam, aquela que mereceu... Que era tímida, por isso que ela e Celso estão juntos. Naquela coleção de Jorge Fernandes, pequenininha. Celso publicou, ficou Celso da Silveira e Miriam Selle, para poder ela se entusiasmar. Ele disse a mim, ou eu fazia aquilo ou ela não publicava. Ela foi minha professora, já que a gente... Era rigorosíssima com ela mesma, e Celso fez a dupla para poder... uma formação muito boa, porque ela é formada no Recife, naquela época na Faculdade de Letras Neolatinas, né? Ela tem uma formação clássica mesmo. Era muito estudiosa, foi minha professora, mas era tão tímida que escrevia na parede, não olhava pra gente. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta que jornalista gosta. Diga. Cila é ou não é? Eu sou suspeito, que eu acho que é. É ou não é a nossa maior poetisa? Olha, eu não acho que tem maior nem menor, Sérgio. Eu acho que tem poemas bons, alguns poemas bons. Isso não é Não é diplomacia, não? Não é diplomacia. Acho que Zila tem uma obra. Zila é uma obra completa. E ela muda. Agora, o que eu acho interessante consistente. Consistente. É um negócio de quem é poetisa mesmo. Estudiosa. Ela viveu na época... Fazendo e refazendo cada coisa. Fazendo e refazendo. Muito séria. Agora, e olha que era uma característica dos poetas daquela época, porque eu convivi com todos eles. Convivi muito com o Luiz Carlos, que eu conheci o Luiz Carlos adolescente.
conheci na casa dele, porque eu tinha uma colega que era prima de Leda e eu ia para lá, para Jaguará. Que é um grande poeta. Que é um grande poeta. Então, eu me lembro de Zila e de Luiz Carlos fazendo e refazendo poema. De todos os dois eu acompanhei. Fazendo e refazendo. Quem não demorou na poesia foi Sanderson. Sanderson foi para a crônica e para a grande reportagem literária. As grandes reportagens literárias daqui foram feitas por Sanderson. E o grande cronista que ele foi, sem dúvida nenhuma. E jornalista. Mas ele não saiu daqueles 2 pequenos livros dele. Quando o Navarro veio me disse na entrevista, e quando eu disse para ele, Navarro, você se considera um grande poeta? Ele disse, não, eu fiquei no subúrbio, que é o Subúrbio do Silêncio, o título dele. Eu fiquei no subúrbio. Que ele era, na verdade, ele queria ser um contista. Ele amava essa possibilidade do conto, sabe? E ele tentou. Os Votos São Estrangeiros é um livro de conto, né? Esse eu fiquei no subúrbio. Mas o que eu queria dizer, você dizendo, Zila é uma poetisa com uma obra adulta, completa, viu? Adulta, agora eu digo, é uma característica. E suporta qualquer tempestade aquela ali. E uma característica daquela geração de 60, daquele grupo de 60. Acompanhei, conheci e vivi. Eu acho que Zila consagra a tese de Mário de Andrade quando disse que Mário não gostava do regionalismo, né? E tem uma frase que ele repetia. Tanto que quando Gilberto faz o congresso aqui regionalista, em 34, eu acho, ele não vem. E ele faz uma frase, se é bom, é universal. Eu também concordo. É claro que ele gostava dessas frases feitas, mas tem um certo sentido, né? Eu acho que Zila, por exemplo, é universal. Zila não vai envelhecer. Você fique certa disso, viu? Zila não vai envelhecer. Aí o que eu estou dizendo é que eu me lembro que era a época que João Cabral estava dando as cartas. João Cabral deu as cartas. Deu as cartas. Deu as cartas. Então, aqueles poetas, nossos poetas da década de 60 e 70, como Zila, como Luiz Carlos, eles eram trabalhadores manuais. Mas Zila é mais cabralina do que Luiz. Porque Luiz Carlos tem um toque de lirismo escondido, que é um negócio muito bem. Zila dá um pulo, você veja. Agora, o que eu acho interessante, e já chamei a atenção no prefácio que eu fiz para aquele livro de Humberto e João... de Palmira. De Palmira, o livro sobre Palmira. Eu esqueci como do 30 botões. 30 botões, 30 botões de Roseira Brava. É palmiriano o título, né? Então, você veja o seguinte, que Palmira, quer dizer, Palmira era uma sonetista muito requintada e você vem para a década de 50, Palmira fica ali, né, escrevendo 30, 40, o livro é de 29, né? Mas ela vem em 30, 40, ela ainda faz um soneto aqui, outra. E Zila começa com o quê? Com soneto. Ela precisou de Antônio, como é o nome dele? Antônio Pinto. Antônio Pinto. Agora, você veja, o Soneto dos Bois Dormindo é uma obra de arte. Em metáfora, em ritmo. Você está falando de Arado. Você está falando daquele livro Arado. Arado. Você veja o seguinte, ela no segundo livro ela passa a ser o nome nacional, da São José e do Beck. O único livro local dela foi o primeiro, que foi, na verdade, aqueles 3 livros que, de certa forma, deflagrou a edição bem cuidada. Porque Navarro faz as 3 capas, com a pequena iluminura no centro da capa, que é uma influência francesa, em que ele faz Subúrbio do Silêncio, faz Zila, né? Como é Zila? Como é o primeiro de Zila? Sei, agora esqueci. E faz Otoniel, Canção da Montanha. É na Vegas, Não. O primeiro livro tem aí, o primeiro Rosa de Pedra. Rosa de Pedra. Quando Navarro é chamado na editora universitária, na editora oficial do Estado, para fazer aqueles 3 volumes, ele então, Navarro era bom leitor, Navarro era um homem requintado nas leituras, ele faz 3 capas de um afrancesamento belíssimo. Quando você vê Rosa de Pedra, é uma rosa de pedra pequenininha no centro da página, com aquela cercadura. Nunca reproduzido, em branco, tá entendendo? Aí ele faz esses 3 livros, que é uma tomada de visão da capa. Quando alguém for estudar a iconografia da capa de livro, esse instante é um instante muito interessante, em que o artista plástico concebe a capa como obra de arte. Entendendo? É muito interessante. Não se pensava nisso. Não se pensava nisso antes. Você teve aquela experiência de Adriel, o trio de Regente, que fez Roseira Brava. E fez a antologia do poeta do Rio Grande do Norte, em 22. E depois você tem essa experiência lá na frente dos anos 50. Mas voltando a Zila está
está produzindo, ela dá aquele pulo, né? E vem para Salinas, que é o segundo livro, e depois Arado, que são só 19 poemas. E a editora São José. São 19 poemas. Editora São José. Que dizem que é bandeira que leva ao velho. Era amigo de Oswaldo Lamartine, o dono da São José. Que fazia pequenas edições, ele não era um editor. Mas tinha algumas figuras influenciadoras dele. E uma delas era a Bandeira. Bandeira possivelmente levou os originais. Agora, o que eu acho interessante é que numa época, quer dizer, Zila viveu numa época que não tinha internet, não tinha essas facilidades, mas ela estava em contato como as outras também. Mas sabe qual foi a torre? Contato com o Brasil. A plataforma de lançamento foi Recife. Foi Recife. A geração de 45 em Recife foi uma geração nacional. Por isso que ela está naquela antologia. Todos os grandes nomes da geração de 45 chegaram à Academia Brasileira de Direito de alguma maneira. Pode prestar atenção. Mauro Mota, pode olhar. Né? Ou então figuras importantes como Leduívo. Não, Leduívo é Alagoas, né? Leduívo é Alagoas. Aí você veja. Mas aqueles que não foram para a academia, como Carlos Pena Filho, foram grandes poetas. E todos grandes sonetistas. Todos grandes Olha sonetistas. que coisa interessante. E não chegou na academia porque morreu. É uma coisa tão interessante. E mais, Zila consegue sair na antologia dos 400 anos do Rio de Janeiro, organizado por Bandeira e Drummond. Olha que não é fácil. O Ensino de Santa Teresa, o poema. Me lembro demais. Mas ela estava conectada, né? Ela estava. Você veja as cartas com Drummond. Imagina aquela mulher hoje. Você veja as cartas. Quando ela manda os primeiros. Imagina aquela mulher hoje. Agora, eu não vejo nas revistas como a de antropofagia, não vejo a participação feminina daqui, né? Quase nada. Alguns nossos já são. Quase nada. A participação maior é na área de artes plásticas, ilustrando, né? Tarsila e. Não, tem a Pagu, né? Mas a Pagu é uma luta isolada. Você quer dizer aqui. Daqui de Natal, né? Porque daqui teve Cascudo. Não, o Cascudo só mandou praticamente Jorge Fernandes. Só mandou Jorge Fernandes. Tanto que é uma coisa interessante. Quando chega o primeiro poema. E Jaime Ador, né? Não, Jaime Ador já estava lá nessa época. Mas quando chega o primeiro poema de Jorge Fernandes, é uma coisa muito interessante. Até usei no prefácio que escrevi naquele livro sobre Jorge Fernandes. É pseudônimo seu? Aí eu botei duas epígrafes. Essa é a primeira, perguntando a Cascudo na carta. Não, isso é pseudônimo seu. Na segunda é a do espanto. Então ele existe? Quer dizer, porque Jorge já estava ali quebrando. Quando o Mário teve Natal também não apareceu nenhuma, né? Só falava dos homens aqui. Só falava. Agora você veja, Mário vem aqui, olha, ela já tinha publicado essa revista. Ela já tinha. Mas uma revista muito fora de circulação. E Palmeira já estava lá fazendo aqueles poemas de Palmeira, eram até modernos. Alguns, né? Outros não. Não, outros nem tanto. Mas ela conseguiu alguma coisa. E elas fizeram isso em 14 e 15. Mário veio aqui. Mário veio aqui na década de 20. Dezembro de 28 de janeiro de 29. É a transição dele. O lançamento de Roseira Brava é 29. É 29. É 29. Agora tem as limitações do mundo feminino que a gente tem que admitir. Hoje não. Hoje não tem isso. Né? Apenas que você ter o cuidado de não justificar demais assim, porque há as rupturas, né? Que mostram que quando a mulher é forte demais, ela rompe. Olha, eu vi um livro de uma mulher que foi até agora uma editora nova relançando livro de domínio público e esquecidos. Eu vi um livro de uma mulher, não lembro o nome dela agora, que impressionante. Ela examinando a sociedade de São Paulo. Diva, pena dura, viu? Não escapa, aquela burguesia de São Paulo, aquela coisa, sabe? Ela, mulher ali em cima, um olho de repórter, registrando aquelas figuras, sabe, dominadoras, aquela burguesia paulista, Você vê, algumas rupturas nós tivemos. Tem. Sim. Agora no Rio nós tivemos muito pouca ruptura, muito pouca ruptura. Mas vamos continuar aqui. O patriarcado aqui foi duro. E Rejane fez uma pergunta. Vamos responder, conversar um pouco sobre Miriam. Né? Conversar mais sobre Miriam. Miriam muito reservada, muito tímida, acho que também era muito crítica da própria obra. Eu acho que ela vai se revelar, ela publica em 64. Né? É 64, 68, aquele livro. 68, eu acho. Eu não me lembro mais. Pronto, eu não me lembro também, mas é na década de 60. Ela tirou vários poemas ali de Celso. Era um livro muito bonito, né? O livro fez um livro muito, juntou tudo. Porque aí eu participei. Mas naquele primeiro, Celso disse que ela tirou vários de última hora.
poemas. Eliminou. Como você está dizendo, aquela exigência daquela dela. antologia. Ela eliminou. Ela era muito exigente. Miriam, ela sabia o que estava fazendo e era muito exigente e muito tímida. Juntava a exigência com a timidez. E eu me lembro que é um episódio que eu gosto de contar. Eu fui da comissão, da julgadora, quando ela publicou o livro, aquele livro. Peraí, meu Deus, a idade é triste, mas peraí, só um minuto. Quando ela publica o livro de Cantiga de Amigos. Sim, Cantiga de sei. Amigos. Sei qual é. Então eu fui aqui, Miriam, 209. Eu fui da comissão junto com Zila. Eu e Zila e um professor chamado Lião, que era um professor de fora, que estava aqui em Natal. Então, Cantigas de Amigos, editora Clínica. Então, foi por concurso, daqueles concursos aqui, não sei se era da prefeitura ou se É o Toniel Mendes. É o Toniel Mendes. E na casa de Zila, eu, Zila e Lião. Então, Zila disse, vamos olhar na casa dela. Claro, o livro dela, Cantigas de Amigos, é uma obra-prima, é um livro muito bonito, muito bonito. Então, nós fomos lá entregar, Comunicar. Nós fomos comunicar, eu fui com Zila, comunicar ela. E ela já muito mal, entende? Ficou muito contente. E você veja que os livros dela são publicados todos quase no mesmo ano. 81, Cantiga de Amigos, inventar. E esse é um grande mérito de E Celso. Vivência sobre Vivência. Foi um grande mérito de Celso. E em 1980. Ele começou, quando ele viu que ela adoeceu, aí foi que ele começou a pressionar para ela publicar. Mas esse livro, eu acho que foi também, Diógenes estava na universidade em 1980, né, que ele começa a publicar muitos livros dos autores daqui do Rio Grande do Norte. Aí, Vivência sobre Vivência, eu fui, você deve ter ido, o lançamento na universidade. Agora, ela sabia o que estava fazendo, ela era muito meticulosa, tão meticulosa. Eu acho que perdeu-se muita coisa, a não ser que a família tenha. Deve existir muita coisa inédita dela. E ele juntou tudo que tinha, né? Fez aquela belíssima edição. Um estudo crítico, tem uma parte. Tem uma parte que tem uma entrevista. Tem Humberto, mas tem uma entrevista que Dodora fez com ela, tem um texto de Franklin Jorge, lá no fim tem uns 3 ou 4 textos, além do texto de Hermenegildo. Era um poetisa. Foi um momento, eu acho que aquela década de 60, 70, o grupo não era só mulheres, tinha elas duas, né, Zila e Miriam, mas era Luiz Carlos, era Sanderson, era um grupo muito bem formado, e leitor, e que discutia, Berilo, Vanderlei. Era uma geração de, como diz Paulo Itácio, uma geração privilégio de ter convivido com essa geração. Então, agora faltando mais na linha do tempo, essa revista Via Láctea, que era que participava, assim, que eram os destaques? Os destaques, as duas Vanderlei. As duas como editoras. Palmira mas e dentro, quando elas começam, aí é que elas fazem o lançamento dizendo que vão contar com vários nomes. Aí elas citam as Avilinos, elas citam outras. Mas participam pouco. Não né? participam quase nada e a revista se acaba. E elas seguram sozinhas, enquanto puderam. E elas, aqui dentro, para moças de 20 anos, de uma província, que era Natal, nos anos de 14, 15, do século passado, Natal não era nada. 1914, 1915. E elas seguram um debate, as duas Vanderlei aqui. Eu acho que aqui é onde Carolina se revela. Carolina se revela aqui, porque depois a produção de Carolina é rimar infantil, né? Um livrinho, rimar infantil. Bom, e ficou aí. Ficou aqui. Carolina não... Era muito difícil publicar um livro. Era difícil. Você veja, o primeiro regimento... É uma coisa interessante que a Academia Norte-Grande de Letras mantém uma coisa da fundação há 70 e tantos anos. Sei lá, há mais que isso. Um livro publicado. Era tão difícil que o crivo para você se inscrever na academia estava lá no regimento. Ter um livro publicado. Tão difícil era publicar um livro. Então, Quer dizer, virou crivo de tão difícil, tá entendendo? Você, Palmeira entrou porque tinha Roseira Brava. Era Carolina assim. Carolina, ela era professora, né? Porque era muito difícil publicar um livro. Era muito difícil. Difícil e caro, né? Caro para ela. Era pra gente E de mulher, então, livro de mulher ninguém queria publicar. Tá entendendo? E até hoje a academia pede um livro, que eu acho um erro.
Acho que devia ser o conjunto da obra, né? Com a academia daqui. Aqui eu acho que ainda tem um livro, ainda tem uma coisa que precisa ser mudado. É. Ou seja, tem que existe uma frase da história da Ataíde muito boa dele. Ele dizia para explicar certas eleições e certas derrotas, o velho Atagés que ele mandava na Academia Brasileira disse: para ser da academia é preciso, antes de ser candidato, ser da academia. Ou seja, ser um ser, né? Um ser da área, né? Um bicho daquela fauna, né? É. Aqui, Que, aliás, a academia tem contradições enormes. A brasileira, ela elegeu Getúlio Vargas, que manteve preso Graciliano. São as contradições da Academia Brasileira de Letras, né? E derrota, por exemplo, Mário Quintana 2 vezes. que não entrou, né? E veta a inscrição de Lima Barreto. Veta como beberrão. Você não é que ela esteja errada ou certa, são os costumes da época. Mas você tinha. E no começo foi mais difícil, porque com Machado de Assis, olha, Nabucco era mais moderno do que Machado. Quem ia Machado dizia: Machado, tenha calma, olha. Porque Machado era duríssimo como primeiro presidente, né? Mas vamos falar de mais um aqui. Falamos das poetisas. Cuidado vamos para falar lembrar sua um poesia nome, também. Mas eu prefiro que os outros falem sobre mim. Eu não gosto de falar. Eu nunca. Sobre mim. Olha, Socorro Trindade. Você lembra de Socorro? Inclusive com uma Eu sou primeira. completamente Uma virada, preocupação. né, Olha, pra- pioneira da pra- preocupação pra- com Zila. Socorro. Você foi para as datas, ela foi a primeira a se preocupar com Zila, assim. E publicou pela Ática, naquele tempo. Ela Ática. ganhou os prêmios, não foi? Ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio, era. Ela ficou doente, né? No É. final da década de coisa. Então, eu acho que esses nomes todos. Outra Agora, mulher você não sente talentosa, falta de então só nomes deixa- novos, não, que não estão aí? Tem, aí eu trouxe a antologia de Maria. Sim, eu anotei. Mas mesmo assim, também tem muita coisa depois disso aí. Tem, aqui Marisa. Sem esse nenhum livro, embargo eu do posso valor. mostrar assim? Pode. Sem Eu nenhum não sei embargo do iniciar. valor, tem coisa bem É. depois já, muito boa. Marisa aqui junta poemas quer dizer, publica um conjunto de poemas de algumas meninas. Adélia Daniele, Yara Carvalho, Isabela Maia, Letícia Torre e Marina Rabelo. Diva, você está falando como velha. Por E quê? algumas meninas. Eu adoro o nome meninas. Ah, Eu adoro o nome Saudade. meninas. Eu chamo as minhas colegas do Colégio da Conceição de meninas. Então, você tem essas aqui. Aqui eu anotei alguns nomes que não estão aqui, mas que E estão numa publicando. possível nova edição, é possível, né? Aí você tem Carmen Vasconcelos, ela não está aqui. Você tem Lisbeth de Oliveira, você tem Angela Que Monte. lançou agora um livro de prosa, É. Carmen. Carmen lançou. Eu todo ainda não mundo li. lembrando Zila aqui, Zila. Angela Monte, Angela. que tem vários livros de poesia, bons livros de Iracema poesia. Macedo. Você tem Conceição Flores. Yara tá aqui, Yara Carvalho Aquela tá Santana, aqui. né? E tem Ana Santana. Ana Santana, que é muito E boa. eu acho, aí eu quero chamar, eu anotei aqui, porque Ana Santana publicou em 21, ela publica 2 livros, um de poesia e um em prosa. E As Faxineiras Sabem de Tudo é em prosa. Muito interessante. Muito interessante. Ele ganhou prêmios, eu acho, aqui em Natal. E publicou Bicicletas para Descer Ladeira à Noite. Poesia. Tem ótimos poemas. Então você tem Mas você acha que nós temos- Ilane Ferreira Cavalcante. Mas me diga uma coisa, você acha que nós podemos pensar, o que é de mais arrojado hoje, assim? Uma coisa que dê impacto. Você tem lido, tem encontrado poetisas novas que... Lembre-se que eu tenho um método, eu nunca usei poeta, né? Eu nunca caí na conversa de Zila. Eu via brigando com Zila, ela era contra o que vinha na minha coluna poetisa. Zila. Ela me disse que não admitia. Viu? Não, foi a conversa com Manuel Bandeira, com Drummond, ela ficou com essa mania. Mas eu nunca usei poeta, sempre usei poetisa, que eu acho bonito poetisa, não é por outra razão, não. Mas eu digo assim, tem alguém assim que deu um soco na boca do estômago? Eu Você acho deu que uma tem parada. poemas que dão. É isso que eu digo a você. Eu acho que tem poemas que dão. Agora, obra completa, assim, no momento, você está falando aqui do Rio Grande do Norte? Desde o Rio Grande do Norte. Eu não sei se eu tô. Eu gostei muito desse livro de Ana Santana. Eu Pronto, conheço então tudo dela. Conceição Flores está lembrando. Ana Santana, romance. Eu já acabei E de falar. Iracema citou. Macedo. Iracema Macedo, é que fecha aqui a nossa edição. As Minas Souza, que é acho que é um grupo lá de Nízia Floresta, né? Estão lembrando aqui que tem o Centro de Nízia Floresta.
quem está morando lá é Socorro, mas vive isolada. Vive isolada. Socorro Tem muitas. Agora, dizer assim, eu acredito como o catedrático lá de Barcelona, ele dizia, escolha poemas. Não escolher o titular lá, o catedrático, que era o meu professor, né, e tutor, e ele dizia grandes poemas. Agora você pegar um livro todo e dizer esse livro, é muito difícil você encontrar. É muito difícil você encontrar. Dizer esse livro é todo. Não, perfeito. Mas nós tivemos muito isso, né? Nacionalmente. Arado, sim, e tivemos muito isso nacionalmente. Livro assim, né? Aquela obra Agora você vê. redonda, que eles chamam em jornalismo, o livro redondo. Você tem Drummond, você tem Bandeira. Mas estamos falando de mulher, e vou lembrar outro nome de uma grande. Não é norte, é Eurídice Fontela. Assim. E quem sabia onde circulava? Onde circulava? E ela é uma mulher esquisita, dificílima. Esquisita. O norte-grandense, o Márcio traduziu Eurídice, né? Para francês. Eu tenho toda a obra de Eurídice. Eu gosto muito de Eurídice. Agora, ela é uma mulher duríssima, eu acho uma beleza. Eu gosto da coisa pontiaguda de Eurídice. Eurídice é um que o americano, quando quer elogiar a pontaria de um atirador, um sniper. Ela é um sniper. Ela demora, ela tira na testa. Não há forma de sobrevivência. Como é que se diz? Aí eu digo, não circula, não se vê. Eu só tive acesso a Eurídice, quer dizer, depois ela saiu naquela edição feita por. Sei, como foi aquela edição? Edição em capa de linho. Capa de linho. Eu tenho. Aquelas edições. Você sabe que é engraçado, é uma coisa interessante. Me surpreendeu, ela morreu ano passado, eu acho. Eu descubro de repente uma grande leitura de Eurídice aqui, há 1000 anos atrás, chamada Ana Maria Ubarana. Ana Maria Ubarana. Eu não imaginava, porque Ana Maria é um tipo conservador, aparentemente. Aí eu começo a conversar sobre Eurídice, Diva, eu mexi numa caixa de marimbondo, ela sabia tudo. Ela sabia. É uma coisa interessante. Era uma mulher fina. Agora, eu não imaginava que Eurídice tivesse na mesa no criado mudo dela. Estava, e vou dizer quando você estava para valer. Era uma mulher que estava isolada lá no canto. E ao mesmo tempo, você vê como o leitor é uma coisa é um milagre, maravilhosa. Também era uma grande leitora de Zelim do Rego. Beleza. As meninas Souza estão lembrando aqui, lá em Nísia Floresta. Quem? Regina Azevedo. Regina Azevedo. E Rejane de Souza. Rejane é lá do Mulherio, de Nísia Floresta, foi minha ex-aluna. E Regina Azevedo, claro, que tem poemas até na antologia. Também você até me deu de presente. Conceição Luísa Flores, Regina Fala do livro bom, Ases. Só, me deu. Regina tá lá. Regina Ases. Conceição lembrando também. Regina? Ases. Essa eu não conheço. Ases, com Z. Não, essa eu não conheço. Regina Azevedo, sim, tá. É com Z, mas deve ter asas. Conhece? Tem que mudar a vogal, né? Tem que mudar. De uma consoante. Então você tem um conjunto de. Se você for estudar mesmo, você tem um conjunto de mulheres produzindo. Agora, a grande maioria, você vai ter poetas mesmo. Me diga uma coisa, já que você não quer falar de você mesmo. Estamos chegando já nos últimos minutos. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Qual é o livro seu? Clotilde, doutora Clô, minha querida amiga, sim, uma mulher inteligentíssima e que tem uma obra. E tem livros em prosa. O irmão dela também, né? Muito bom. Muito bom. Você fez Resina, que é um belo título, é uma síntese perfeita. Né? Perfeita, é um achado. Você sabia que eu terminei de juntar os poemas e não tinha nome. É Marise, minha editora. Mas você foi menina na Redinha, na Resina dos Cajueiros. Não, mas Marise, você resolve o nome. Eu digo, resolvo hoje. Comecei a ler. Encontrei no poema. Tá aí no poema. Aí você depois disso fez Dádiva para marcar os 70 anos. Foi. E tem Diva dentro de Dádiva. Embora você não seja necessariamente uma mulher generosa. Mas o fato é que qual é o título do livro inédito? Ou ele não existe? Não, aí eu não sei. Eu escrevo muito. Escrevo muito porque sempre fui viciada em livro e escrever. Agora, eu só publico um livro se eu fizer alguma coisa que não vá, que seja... A minha função é perguntar. Que realmente eu tento, né? Estou tentando. Mas só se... Mas não tem título?
Não tem nenhum livro ainda, né? Mas tem muita coisa que eu tenho. Mas não sei, se tiver alguma coisa que signifique, eu publico. Se não, não publico mais. Já tem muita coisa aí, tem muita poesia em todo canto, né? Mas publiquei já vários livros, né? São muitos livros de poesia. Gostaria, mas só se for melhor do que eu já fiz. Se não for, não vai. Tem que ter um critério bem, né? E você acha que ainda tem força para fazer melhor do que você já fez? Sabe Deus! Olha, Meu Deus. agora fugiu, estava com o nome na cabeça, fugiu. Ele disse que no mundo moderno nós transferimos a confiança em Deus para os médicos. Não. O que é uma loucura, mas é uma frase maluca, mas é uma frase, né? Bom. Minha gente, estamos chegando no finalzinho, né? A gente precisa encerrar, senão o Instagram vai cortar a gente. Vocês têm mais alguma coisa que querem acrescentar? Mas é que foi muito bom entrevistar a diva. Não, e que eu quero dizer sim, que essa aula sobre a poesia do Rio Grande do Norte é uma coisa que me interessa, poesia feminina do Rio Grande do Norte é uma coisa que me interessa. Aula não, né? Que aqui é um papo. É uma coisa que me interessa muito e que eu gosto de ler, gosto de estudar. Nós temos excelentes poetas, poetisas, que cada uma escolhe como quer ser chamada, e que merecem aparecer, merecem estar em todas as antologias, merecem circular. Agora que eu sinto falta da prosa, eu sinto. Não vou negar. Não é uma construção fácil. Hein? Aí eu sinto falta da prosa. Por exemplo, eu acho, aquela velha coisa, eu estava outro dia conversando com o Onofre. Eu acho muito interessante Gizinha, o romance de Antônio de Souza. Retratar a cidade, como vivia, a relação. Mas você não pode comparar, por exemplo, com Por que Não Se Casa, Doutor, de Zé Bezerra. Eu acho muito mais novo. Muito mais. Tá entendendo? Essa discussão que não termina nunca, viu? Mas um está publicando no início do século, o outro já está publicando na Mas década de nem 50. tanto assim, As né? coisas mudam, a linguagem muda, as leituras mudam, isso tudo vai influenciar. Mas em compensação, se você vai ler Gente Arrancada, que não tem a imagem, a divulgação de Gizinha, mas é um livro muito mais moderno do que a Gizinha. Mas só para encerrar, se você está acabando, eu quero pedir mais uma vez que se republique o livro de Palmira, que a última edição é da década de 60. E o Mamelo Diniz, quando era presidente da Fundação José Augusto. Não se pode estudar um poeta que não existe um livro, uma poetisa, um poeta com... Então, publicar Palmira e publicar Oiteiro de Madalena Antunes. Que essa primeira teve uma segunda edição, né? E Palmira nem ficou aí. Eu já li na segunda edição. Minha gente, é isso então. Agradecer muito aqui a Diva pela participação. Agradecer a Cerejo. Dizer que essa é a 11ª live da nossa série da Antologia Virtual da RN, que é um projeto patrocinado pela Unimed Natal e pelo Colégio SEI, na verdade pela Prefeitura do Natal, através do programa de Djalma Maranhão, né? Tendo essas duas empresas como colaboradoras. E aí, agora a gente encerra. Nós tivemos hoje um pequeno probleminha de transmissão, por isso essa live foi transmitida pelo perfil Silvia Cerejo, mas vocês vão encontrá-la depois publicada tanto na antologia como no YouTube. E a gente vai avisar e vai distribuir os links e vai também anunciar. Muito obrigada a todos e boa noite.